Aleluia. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Podeis assentar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse aí foi aquele amigo de segunda-feira. Sabe o que é segunda-feira? Você está cansado? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Oh Deus, aleluia. Uma igreja viva. Aleluia. Irmãos, antes da gente entrar na palavra de hoje, eu gostaria de louvar a Deus, irmão. Estou muito feliz de ver a igreja como está, a igreja cheia, os irmãos aqui louvando. Irmãos, esse louvor, esse último agora, que lindo, que lindo. Louva a Deus pelo nosso ministério de louvor. Louva a Deus pela nossa igreja. E louva a Deus, irmãos, porque hoje nós estamos comemorando o aniversário daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, gostaria de louvar a Deus. Obrigado, irmão, pela vida de todos os irmãos que aqui estão, mas em especial de alguns que nos visitam nessa noite, né? A gente tem o vovô e a vovó da praia, nossos amados irmãos que estão aqui, como já foi falado pelo nosso irmão Peito Algum, mas eu gostaria de também falar por alegria no coração, pela vida das filhas e do genro do nosso pastor, que aqui estão, meu amigo, pastor Eric, né? Glória a Deus. Falei com ele, brinquei que você chamou ele para tocar e ele veio, eu vou chamar ele para poder pregar. Eu sento lá e ele carregar. Tem que ser assim, né? Alguns outros irmãos que aqui também estão, a nossa tia filhinha, centenária, e os nossos irmãos ali atrás que nos visitam, a Stephanie, o rapaz que está com ela, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Dito isto, peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 2, a mensagem que o nosso irmão Maurício já pregou aqui. Eu não tenho muito o que falar, irmão. Maurício já pregou tudo aqui. Eu vou tentar mudar alguma coisa do que ele falou aqui para ver se sai mais alguma coisa. A gente vai fazer uma leitura em comum, que é uma leitura um pouco maior. A gente vai ler aí do versículo 1 até o versículo 20. Amém? Todos acharam de amém? Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros. Entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença do rei Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe,
foge para o Egito e permaneça lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino, a sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Amém? Normalmente a gente não faz uma leitura de um texto tão grande, mas achei importante que a gente fizesse para ter um apanhado da história de como foi o nascimento do nosso Cristo. Confesso aos irmãos que hoje, até peguei com o pastor um pouco mais cedo, hoje a comida, o alimento que eu preparei para os irmãos não é nada demais, mas eu prometo que será um arroz com feijão bem temperado. Amém? Glória a Deus. Amados, a Bíblia ela vai narrar para nós uma história do nascimento do nosso Senhor. Nascimento esse milagroso, porque sabemos muito bem, conhecemos a história de que a sua mãe, Maria, teve uma gestação milagrosa. Ela não havia ainda conhecido homem algum, e através do Espírito Santo ela ficou grávida do nosso Senhor. A gente vai conhecer também a história que um anjo aparece para ela e avisa ela, chama ela de bem-aventurada és tu entre as mulheres. Por quê? Porque dela havia de nascer o Rei dos Reis, porque nela seria gerado o Salvador do mundo. Logo após isso, porque pela cultura da época, por ela parecer grávida, aos olhos humanos, aos olhos do homem, a única opção seria que ela traiu seu esposo, seu marido, José. O anjo também aparece para ele e fala para ele aquilo que tinha acontecido com ela, para que ele não a repudiasse, para que ele não a largasse, para que ele não a deixasse. E assim então a gente conhece bem a história. Maria fica grávida do nosso Senhor. E um belo dia, o César, ele pega e faz um recenseamento. Era aquilo que o IBGE faz hoje. Ele quer fazer um censo. Então, ele pede para que os homens, em idade militar, eles voltem à sua cidade de origem, para que eles pudessem se recensear, para que eles pudessem colocar o seu nome, quantos filhos tinham, se eram casados, viúvos. Então, a Bíblia vai dizer que José, Maria e o seu filho, no ventre ainda, eles precisam sair da cidade que eles estavam até a cidade de origem de cada um deles. Então José pega sua esposa, coloca em cima de um jumentinho e faz aquela viagem longa até a sua cidade natal. Chegando lá, irmãos, a gente já conhece também a história, a gente sabe que eles, porque a cidade estava muito cheia, eles começam a procurar lugar, começam a procurar um lugar adequado para nascer o rei. Talvez se nós fôssemos receber alguém na nossa casa, nós iríamos arrumar a casa, limpar tudo, arrumar tudo, fazer aquele melhor café, almoço, para poder receber aquela pessoa que a gente tanto ama, que a gente tanto
poder receber aquela pessoa que a gente quer que esteja conosco ali. Só que não havia lugar para o Rei dos Reis nascer. Ninguém preparou lugar para o Senhor dos Senhores. Todo mundo sabia que o Cristo um dia iria vir, mas ninguém se preparou para o dia que ele veio. Ninguém estava preparado para poder receber o Senhor naquele dia, porque talvez eles pensassem assim: não vai ser hoje, amanhã ele vem, deixa para amanhã, hoje eu ainda não estou preparado para poder receber esse que o povo chama, que as Escrituras chamam de um rei. Não é hoje que ele vem, então eu posso esperar mais um pouco, amanhã ele volta e eu venho aqui e preparo lugar para ele. Só que naquele dia o Senhor já estava batendo a porta de todos os lugares daquela cidade e não achou lugar para ele. Não achou lugar para que o seu pai e sua mãe pudessem repousar, para que naqueles dias o nosso Senhor pudesse nascer e ser comemorado o Natal que a gente comemora hoje. A Bíblia ela vai falar então que acharam um lugar para o rei nascer, uma estribaria, lugar onde os animais ficam. E ontem, irmãos, na palavra de ontem, no jantar, meu sogro, o presbítero Wilson, ele trouxe uma palavra, irmãos, que a minha vontade foi de pegar os bolsos que ele fez para poder pregar hoje. Só que ele não deu. Não deu. E ele falou uma coisa que eu fiquei pensando. Ele falou que o lugar que o nosso Senhor nasceu não era um lugar adequado para ele. Eu concordo plenamente, não era. Só que tem uma coisa que ficou falando aqui dentro de mim. Lá não era lugar para o rei nascer. Lá era um lugar para a ovelha que seria levada muda ao matadouro nascer. Glória a Deus. A estrebaria era um lugar de animais. Por isso que a ovelha nasceu naquele lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa: lá não era o lugar de um rei nascer, era um lugar de ovelha. Ele nasceu como ovelha, mas morreu e virá como leão da tribo de Judá. Só o nosso Deus nasce ovelha, mas morre leão. Ele nasceu sim, meu sogro, no lugar certo. Ele nasceu no lugar que o Senhor preparou para ele. Assim como o Senhor preparou um lugar para cada um de nós. O problema é que a gente não entra no lugar. A gente sempre fica deixando para amanhã, porque hoje eu não estou preparado, ainda não é minha hora. O problema é que a tua hora pode não chegar. O problema é que amanhã pode ser tarde demais. E o Senhor está batendo na tua porta hoje. E está falando: deixa eu nascer dentro de você. Aleluia. Ele está falando para você todos os dias. Você tem entrado por aquelas portas todos os dias, todo mundo. E o Senhor está falando: deixa eu nascer. Glória a Deus. E você fica falando: Senhor, não nasça hoje. Não nasça hoje. E mais uma vez Ele permitiu que você saísse de casa, colocasse essa roupa linda que você está usando, passasse por aquelas portas, viesse, sentasse até aqui para te dizer: deixa Jesus nascer na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Deixa Ele nascer dentro de você. Aí, algumas pessoas naquela época, como a gente leu aqui, eu quero caminhar um pouco por essa leitura que a gente fez. Tendo Jesus, versículo 1, me ajuda aí, Mike. Nascido em Belém da Judéia, e em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aí o versículo 3 me espantou uma coisa. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Eu fiquei me perguntando: Maurício, por que
haveria de nascer o rei dos judeus. E eu comecei a pesquisar, fui estudar um pouco. E eu comecei ali a olhar que o Novo Testamento ele fala sobre 4 heróis. E esse aqui foi tido como um homem que foi um grande construtor na sua época. Ele construiu muita coisa, eu anotei algumas coisas aqui. Ele vem da descendência de Saul. Ele foi um homem, um grande construtor. Ele ajudou a reformar o segundo templo, que leva também o seu nome. Ele ajudou a embelezar e enriquecer o segundo templo do nosso Senhor. Ele fez um grande porto na cidade de Cesareia, aquilo que abriu o comércio dessa cidade para o mundo. Inclusive, depois até o próprio Paulo utiliza esse porto. Foi um homem que fez grandes obras, fez a sua cidade crescer. Ele fez muita coisa, fez a fortaleza de Massada, construiu outras, como uma chamada Heredion e Daltônio. Eu acho que era a fortaleza do pastor Daltônio. Construiu um aqueduto para levar água para Israel. Foi um homem que fez grandes coisas, muito boas, mas também foi um homem muito ruim. Irmãos, eu fiquei espantado com o que de ruim esse homem fez. A sua obsessão pelo poder era tão grande, mas tão grande, que ele cometeu verdadeiras atrocidades para poder se manter no poder. E eu listei algumas delas. Esse homem casou-se 10 vezes. Logo que ele assume o poder, ele manda matar toda uma família macabeia que descendia do outro rei, para que ninguém pudesse exigir o trono. Ele manda matar uma família inteira. No sinédrio daquela época de 71 homens, ele manda matar 45, só para poder dizer que o poder era dele. 300 homens da sua corte, dos homens mais próximos a ele manda matar todos eles, para poder mandar um recado para os outros, que o poderoso era ele. Das suas 10 esposas, a que ele mais amava, Mariana, assim que ele casou com ela, ele matou todos os nobres da sua família, para que ninguém tomasse o poder dele. Ele amava tanto, mas tanto a essa mulher, que um dia ele teve que sair do palácio dele para encontrar com o grande César, e ele matou a esposa, temendo que ela tomasse o reino dele. Isso porque era a esposa que ele mais amava. A sogra dele pediu para que ele nomeasse o cunhado dele de 17 anos sumo sacerdote, e ele fez. Mas assim que o jovem tomou uma certa estatura e já estava na sua função muito bem, ele mandou matá-lo, para que ele não tivesse poder algum. Só ele, todo o poder nas mãos de um homem. Quando a sogra soube o que ele fez, ela fugiu para o Egito, e ele mandou uma guarnição para poder matar a sua própria sogra. Quando ele foi ao encontro de César, como eu disse, para não deixar que a sua esposa assumisse o reino no seu poder, matou a esposa que ele mais amava. César manda então chamá-lo, perguntando a ele por que tanta morte em seu reino. Ele então, para poder acalmar César, ele manda 2 filhos seus para estudar em Roma. A sua irmã então vira para ele e fala: seus 2 filhos irão estudar lá, e quando eles voltarem de lá, eles vão tomar o teu reino. Na mesma hora ele mandou homens do seu exército para enforcar os seus 2 filhos. Irmão Elton, mas por que você está falando isso? Tem um porquê, que a gente vai chegar lá. Tem mais coisa, irmão, que esse homem fez, mas eu vou parar. Esse homem, então, ele traça um plano. Ele vira para aqueles magos e fala assim: mas já vai nascer então esse rei? Eu quero conhecê-lo. Assim que vocês descobrirem onde esse rei está, tragam-o até mim, para que eu possa também, junto com vocês, adorá-lo. Falsidade.
Parênteses, para te falar uma coisa. Cuidado, irmãos. Porque toda vez que você está indo ao encontro do rei, alguém se levanta de falsidade contra você. Toda vez que você está caminhando em direção ao rei, alguém se levanta para ser falso contigo, para te atacar, para te trair pelas costas, para poder te apunhalar pelas costas e impedir que você encontre o rei, impedir que você encontre aquele que você propôs no teu coração para poder alcançar. Cuidado, irmão. Cuidado que a pessoa dá um tapinha nas tuas costas e fala: vai lá, busca o rei e traga-o até mim para que eu possa adorá-lo junto com você. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque Herodes tinha um plano. Ele só não sabia que Deus tinha outro. Ele só não sabia aquilo que o Provérbios fala. Muitos são os planos do coração do homem, mas a palavra final vem do Senhor. Ele não sabia, mas a gente sabe, irmãos. O guarda de Israel não dorme. Aquele que te guarda, ele nem pisca, irmão. Ele está do teu lado o tempo todo, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal, irmãos. A Bíblia, ela vai falar então que lá no versículo 2, porque vimos a sua estrela no Oriente, irmãos. Eu nasci em Cristo na Assembleia. E nós vermos sinais é muito bom. Os magos aqui, eles foram até Cristo porque eles viram os sinais, amém? Mas por que eles sabiam que aquela estrela se tratava de Cristo? Porque eles leram a palavra. O sinal é muito bom, muito importante, mas eles só tinham conhecimento de Cristo por causa da palavra. E aí, às vezes, a gente quer ficar olhando para o sinal o tempo todo. Pastor, se não tiver sinal, o culto não foi bom. Se não tiver línguas estranhas, se não tiver pular, se não tiver rodopiar, o culto não foi bom. Irmão, o sinal é muito bom, mas a palavra é mais importante. O sinal, ele faz você, ele vai fortalecer a tua fé, mas a palavra vai criar um alicerce para que no dia da angústia você possa resistir. Sinal é importante, mas a palavra é muito mais. Muito mais. Porque foi através da palavra que eles tiveram conhecimento de Cristo. Aí o sinal levou eles até Cristo. Aí eles falam então, e aqui uma outra coisa, já agora no versículo 4 me chama a atenção, porque ele diz então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria de nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Muita gente sabe onde o Cristo deveria de nascer. Se você perguntar para uma pessoa que está passando ali fora, onde Cristo tem que nascer? Talvez ele vá responder para você: poxa, ele tem que nascer dentro de mim. Mas isso não faz com que Cristo nasça dentro dele. Saber que Cristo tem que nascer dentro dele não faz com que ele tenha Cristo dentro dele. Porque conhecer é uma coisa e viver Cristo é outra coisa. Herodes também conhecia as profecias, ele também conhecia quem seria o Cristo, mas ele não tinha Cristo dentro dele. Porque nós precisamos conhecer e prosseguir em te conhecer, como a gente cantou aqui. E esse prosseguir em te conhecer é trazer Cristo para dentro de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um vazio dentro do homem que só Jesus Cristo pode preencher. Glória a Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Às vezes a gente para poder pensar e escuta bem isso que eu vou falar com você, irmão. A gente fica procurando preencher os vazios dentro de nós com tantas coisas, e a gente erra. Porque
presente será preenchido. Irmãos, enquanto nós não fizermos aquilo que Maria fez, gerar Jesus dentro de nós, o vazio nunca vai sair. Nós precisamos ser Marias. Nós precisamos ser uma igreja, uma geração de Marias. Aleluia! Não uma geração que tem o rei na barriga, mas uma geração que gera um rei dentro de si, para poder multiplicar o rei nas outras pessoas. Nós não precisamos de pessoas obesas espirituais, nós precisamos de multiplicadores do reino, pessoas que se alimentam deste Cristo para poder alimentar outras pessoas. Glória a Deus! Nós precisamos ser uma igreja que tem, no bom sentido da palavra, o rei na barriga, mas para poder gerá-lo em amor, não em soberba, não em altivez, mas em amor, em paciência, em humildade, em amor ao próximo, em falar: hoje eu sou Maria e hoje eu estou numa posição de gerar o rei em mim, mas eu quero que você, meu irmão, também seja Maria junto comigo, porque eu não quero ir para lá sozinho, eu quero ir junto com você. Aleluia! Eu quero ir junto com você. Quem gostaria de ir para lá? Quem gostaria? Só depende de você, irmão. Só depende de você. A palavra de Deus, ela continua então dizendo, agora lá no versículo 8: e enviando a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E você veio seguindo uma estrela, irmão. Você não veio aqui à toa, você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te convenceu lá na tua casa, a você sair de casa para vir ver o menino. O menino está aqui, irmãos. Talvez você tenha saído de casa. A irmã que fez, ela vai brigar comigo, vai? Talvez você saiu de casa só para poder ver esse menino aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele não está mais ali, irmãos. Ele não está mais nem na cruz que ele morreu, irmãos. Ele nasceu. Glória a Deus. Ele nasceu um dia na vida do pastor. Ele nasceu um dia na minha vida, irmãos. Deixa o menino nascer dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Deixa o menino ser gerado dentro de você e você sentir dentro de você quem é Cristo. Irmãos, eu poderia trazer tanta coisa que a teologia fala a respeito dessa passagem, irmãos. Mas eu queria parar aqui e falar para você: deixa Jesus nascer dentro de você. Não saia daqui nessa noite sem permitir que esse menino venha estar na tua vida, irmãos. Eu poderia falar tanta coisa aqui a respeito dessa passagem, irmãos, mas eu queria que você sentisse o que é ter Jesus na tua vida. Todo prazer do mundo não se compara a você viver o Evangelho verdadeiro. Todo prazer do mundo não se compara a você ter Jesus dentro de você, como o autor e consumador da tua fé. Você saber que a tua tristeza de hoje, o Senhor Jesus enxugará nos teus olhos toda lágrima. Você saber que naquele grande dia não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais saudade, porque Ele verdadeiramente foi gerado dentro de você. Ele não está mais em uma manjedoura, irmãos. Não está. O lugar que Ele gostaria de mais estar é dentro de você. Glória a Deus. Irmãos, como eu gostaria de poder colocar para fora o que eu estou sentindo aqui, para fazer com que você entenda
aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida, aquilo que Ele tem para transformar. E às vezes nós já somos até pessoas boas. Aí às vezes, porque tem muita gente que acha, pastor, que eu preciso de Cristo porque eu sou ruim de fazer mal aos outros. Poxa, mas eu sou um cara legal, não faço mal a ninguém. Mas até um cara legal sem Jesus não vai para o céu, irmãos. O cara legal precisa de Jesus, porque na hora que chegar lá, a porta vai estar fechada. Se você não mostrar o selo do Senhor na tua vida, tu não vai entrar. A espada está no jardim, mas ela não vai cortar os filhos e filhos da promessa. O anjo que está na porta vai virar para você e vai falar: 20 benditos do meu Pai, tomai por herança a terra que vos foi preparada. Glória a Deus. O anjo com a espada na mão não está lá por sua causa. Ele está lá para poder abrir a porta para você entrar, irmãos. Ele está lá porque o Senhor Jesus no dia que Ele morreu na cruz, Ele virou para mim e para você e falou: eis que eu vou preparar-vos morada. Hoje o Espírito Santo de Deus está em nosso meio, nos consolando de toda tristeza. Tristeza essa que um dia terá fim. Foi a promessa dele. Mas eu já parei de pregar, não tinha para pregar há muito tempo. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Há uma saída, irmãos. Há uma saída. Eu sei que eu estou pregando aqui para a maioria de crentes, irmãos, mas eu quero te falar uma coisa. Há uma saída. Há um escape para a tua dor. Há um escape para o que você está passando hoje. Há uma saída que será muito além do que um escape para a sua dor. Será a solução da tua vida. Porque a Bíblia ela vai falar que o homem sem Deus nem vida tem. Ele tem uma sobrevida. Porque a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Glória a Deus. A saudade às vezes aperta. Mas um dia a gente vai encontrar com os nossos irmãos. Aqueles que estão em Cristo, que morreram nele naquele grande dia, a gente estará lá, no lugar que nos foi preparado, irmãos. Nós iremos encontrar e nós estaremos junto com o nosso Senhor, para louvá-lo, para estar lá junto com os anjos cantando Santo, Santo és o Senhor. Versículo 10 diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com sua mãe Maria. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros e entregaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas para isso a gente precisa entrar na casa. A gente só vai ver o menino se a gente entrar na casa. Se a gente não entrar na casa, a gente não pode ver. Você já deu o primeiro passo. Você entrou na casa do Pai. Você já está nesse lugar olhando para ele, para o menino. Mas não basta entrar na casa e não basta olhar para ele. Não basta. Precisa, prostrando-se, o adorar, e abriram os seus tesouros, entregaram as suas ofertas. Irmãos, na noite de ontem, lá em casa, lá na casa do presbítero Wilson, nós entregamos presentes uns aos outros. Mas eu sempre achei estranho, porque o Natal não é nosso aniversário. E por que a gente dá presente um para o outro então? Tirando o nosso irmão, que foi aniversário dele ontem, tirando ele, a gente dá presente um para o outro. Mas por quê? Se o aniversário não é nosso? O aniversário é de Jesus Cristo. E eu te pergunto, qual presente você trouxe para ele nessa noite? Às vezes a gente se aperta para poder dar um presente bom, para os nossos filhos, netos, nossos amados. E a pergunta que eu te faço é: qual presente que você trouxe para o Senhor nessa noite? Fala aí, irmão, bem alto. Eu. Mais alto. Eu.
Esse é o presente que o Senhor quer nessa noite. O aniversariante te chamou aqui para poder comer bolo com Ele, para se alegrar com Ele. E o presente que Ele quer é você. Glória a Deus. O presente que Ele quer não é só o teu coração, é você por inteiro. Ele quer fazer morada dentro de você. Você é o maior presente para Ele. Aleluia. Os magos entregaram-lhe as suas ofertas, trouxe o que para eles era o de melhor, pastor Hélio. Trouxe para eles ouro, trouxe para ele incenso e mirra. Entregou para ele ouro, simbolizando que ele era rei. Porque a estrela já falava que haveria de nascer um rei dos judeus. Por isso entregou para o nosso Senhor ouro. Você vai falar, mas Celso, para que não PT queria ouro? Porque a simbologia fala que ele era rei. E o presente dos reis era o ouro. Entregou para ele também o incenso. Porque a Bíblia vai falar, o autor da carta aos Hebreus, que o seu sacerdócio não teria fim. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. O incenso é aquilo que sobe e leva o perfume às narinas do Senhor. E o seu sacerdócio não teria fim. Entregou para ele também a mirra, aquilo que era usado muitas vezes para poder embalsamar. Já estava dizendo para ele que um dia haveria sua morte. Talvez os magos não sabiam, mas a nossa igreja sabe que a morte não teve poder para segurar o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele vive e reina para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Porque na sua morte na cruz Ele foi no inferno, tomou as chaves da morte, do inferno da morte, e disse: está tragada a morte, a tua vitória. Sabe por quê, irmãos? Para nos dar vida, e vida em abundância. Deixa eu deixar as crianças passar, porque eu perdi a atenção toda para elas. O Senhor veio para nos dar vida, mas não foi qualquer vida. Ele veio para nos dar vida em abundância. E isso só depende de você. Versículo 13 diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. E aqui eu parei e fiquei meditando nessa passagem, porque Herodes manda que os magos informem para ele com precisão onde o menino está. Irmãos, para fazer o mal, às vezes a gente se planeja tanto. Para poder fazer o mal, a gente se planeja, a gente se reúne, a gente faz tanta coisa para poder fazer o mal, irmãos. E muitas vezes para fazer o bem, a gente não se planeja tanto. A gente não faz as coisas de Deus com tamanha precisão. Mas quer ver, irmãos, quando a gente está lá fora no mundo, você vai armar um churrasco, com bebida, com tudo que não presta, irmãos. Irmãos, mas é tão rápido. Aparece dinheiro da onde não tem, aparece amigo que fala: não, deixa comigo, tu não tem, mas eu dou com você. Sabe por quê? Porque para o mal, tudo é feito com precisão, tudo é feito de maneira correta. Para o mal, às vezes até em outra religião, para poder fazer o mal, tudo tem que ser feito da maneira correta, porque senão eles cobram, e cobram caro.
Aí, às vezes, para Deus, a gente quer fazer as coisas de qualquer forma. Para Deus, a gente quer fazer as coisas de qualquer maneira. Ah, poxa, o pastor chamou para a gente poder limpar o terreno que a gente comprou. Se der, eu vou. Se não der, eu não vou. Para Deus é sem precisão, mas para o mal é com precisão. Vamos armar um churrasco com bastante choco, não tem dinheiro, eu pego um empréstimo, passo o cartão. Mas para Deus a gente, poxa, sabe o que acontece, pastor? Esse bem não vai dar, eu estou meio quebrado. E lá fora no mundo a gente arruma jeito para tudo, irmão. Lá fora no mundo, para fazer o que não presta, a gente arruma jeito para tudo. Mas para as coisas de Deus a gente sempre tem mais, sabe, é que com precisão. Repita assim comigo, a partir de hoje, eu farei as coisas de Deus. Com precisão. Com planejamento. E com dedicação. Assim que a gente tem que ser, irmãos. No mundo, as pessoas já fazem com dedicação muita coisa para o mal, mas nós faremos melhor ainda para Deus, porque Ele merece tudo com excelência, amém? Versículo 19 diz assim, e eu já caminhando para o fim, já peço até para os irmãos do Ministério de Louvor me ajudem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Irmã, pode apagar comigo? Muitas coisas já atentaram contra nossos sonhos. Muitas coisas já atentaram contra tudo aquilo que a gente planejou no nosso coração, tentando matar os nossos sonhos, tentando matar os projetos que Deus entregou nas nossas mãos, tentando matar sonhos que você tinha desde a sua infância, tentando matar desejos, propósitos que você colocou no seu coração. Talvez situações que o mundo apresentou para você e que você na sua carne até gostou e achou bom. E o inimigo matou aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Matou no teu coração, não no coração de Deus. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar algo para você. Para dizer para você que uma nova gestação está preparada para a tua vida. Glória a Deus. Que algo está sendo gerado dentro de você. Que talvez você vai falar assim, Elton, mas eu um dia já gerei Jesus dentro de mim. Eu já levantei as mãos. Eu já o reconheci como o autor e consumador da minha fé. Mas um conserto precisa ser feito. Um conserto precisa ser feito, porque não basta eu entrar pelas portas, sentar nessa cadeira e achar que estou salvo, porque não estou. O Senhor às vezes tem apertado e já vem falando dentro de você aquilo que você precisa fazer. E Ele te trouxe aqui nessa noite para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você possa gerar Jesus dentro de você. Não basta conhecer, é preciso prosseguir a conhecer. Aleluia. Antes do ministério de louvor começar a louvar a Deus nesse hino, eu queria te convidar a tomar uma atitude de fé nessa noite. Queria que você colocasse a mão na tua barriga. Coloca aí. Coloca assim. Eu creio no nome do Senhor Jesus que um milagre está nascendo dentro de você nessa noite. Eu creio no nome do Senhor Jesus que algo está para acontecer, está sendo gerado dentro de você nessa noite. Eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus está derramando
tuas mãos nessa noite, para a glória do